Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô aqui cheia de mamãe, com bebezinhos de 0 a 3 meses. Como é que estamos? Entrei um pouquinho antes pra esperar vocês entrarem. Contem pra mim de onde vocês são. Qual a idade do bebê de vocês? Me manda aqui nos comentários pra eu saber. Me contem a idade do bebê de vocês e da onde vocês são. Essa live é exclusiva para as mamães de bebês de 0 a 3 meses. Nós vamos sobrevivendo. Olha lá uma falando. Da onde vocês são? Conta pra mim aqui nos comentários. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. E aí a gente começa o conteúdo. Eu preparei um conteúdo bem legal aqui pra vocês, tá? Esperar o pessoal ir entrando e aí a gente vai de Belo Horizonte. A Ana, bebê de 34 dias. A Moni, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Passo Fundo, bebê de 8 dias. Que delícia! Acabou de vir aqui pro mundo. Vou começar a conversar aqui com vocês. Eu fiz um roteirinho para eu não me perder e para eu falar tudo o que eu gostaria de conversar com vocês, tá? Tem bebê de 40 dias, o Gabriel. Queria pedir uma coisa, de 39 dias, Janaína, São Paulo. Tem gente de Natal, gente de Jaguariaíva, Paraná, bebê de 3 meses. Queria pedir um favor pra vocês, tá? Tem um aviãozinho aqui no cantinho da live. Mande pra mamães que vocês conhecem para que possam assistir essa live e possam então colocar em prática na casa delas, para que elas possam colher aí frutos de bons hábitos de sono, tá? Quase não vim fazer a live hoje. Gente, eu preciso melhorar. Eu tô assim com uma queimação enlouquecida que não passa. Pedro tá judiando da mãe aqui. É uma queimação constante. Mas eu falei, não, gente, eu vou. De Andirá, pertinho aqui de mim, Andirá. Fiz faculdade em Jacarezinho. Bebê no forninho, isso aí, mãe. Corretíssima de já aprender desde pequenininho, né? Já sai do forninho sabendo o que vai fazer. Bebê de 1 mês, da Bahia, ali. Vamos lá, gente, eu vou começar a conversar aqui com vocês, tá? Vamos pensar o que acontece quando o bebê nasce, né? Vamos entender um pouco disso, que eu acho que esse é um contexto muito importante, tá? Quando o bebê nasce, é mudado o sistema familiar, né? Então, se há um primeiro filho, o marido passa a ser pai, a mulher passa a ser mãe e a criança nasce. Então, tá todo mundo se adaptando. Pensa que pra gente, né, que a gente é mãe, a gente tá sentindo muito, tá muito difícil essa mudança. Porque é difícil, é um amor incondicional que a gente sente pelos nossos filhos. Mas é muito difícil, né? Porque a gente estava acostumada a ir e vir e dominar essa situação. E aí, quando de repente a gente tem um bebezinho e a vida da gente dá uma brecada, assim, né? Eu brinco que eu lembro do João sair para trabalhar, eu pensava assim, meu Deus, a vida dele tá indo e a minha não. Então, assim, isso me causava uma irritação, assim. E aí eu fui entendendo que era um momento onde eu tinha que entender, que eu tinha que acolher o que eu tava sentindo, que eu tinha que alinhar as expectativas com o meu parceiro, porque senão a gente cria uma guerra dentro da nossa casa, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa pensar. E aí a gente precisa também alinhar e olhar pelos olhos dos nossos filhos. Que muitas vezes a gente está tão imersa a todo aquele sentimento que a gente não tem essa sensibilidade. E esse é um ponto de extrema importância. Imagina que o bebê estava num ambiente intrauterino, apertadinho.
estava se sentindo seguro, né? Tava escurinho, ele estava escutando ali dentro da barriga da mamãe o barulho dos órgãos, a temperatura estava super agradável, né? E aí, de repente, ele nasce. E aí, quando ele nasce, o que acontece? Eu falo que o primeiro trauma que a gente passa na vida é nascer. Ele sai aqui fora, tem uma temperatura extremamente diferente do que tinha dentro da barriga. Ele sente fome, ele tem que chorar e ainda ele tem que aprender a mamar e ele tem que aprender a digerir aquele leite. Ele tem uma textura o tempo todo na roupinha, na pele dele, né? Porque tem ali a roupinha. E aí ele tem um reflexo de moro, ele tem a diferença de temperatura. Então, gente, é muita coisa para o bebê quando ele nasce. E é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, porque por vezes a gente está numa vida tão corrida, e eu falo isso por mim, tá? Eu lembro que eu trabalhei até o último dia. Eu ganhei a Diana no sábado, de sábado para domingo, né? No caso, domingo de madrugada, era 00:40. Eu trabalhei até sábado, né? Eu lembro de mandar mensagem pra minha obstetra e dizer assim pra ela: Helene, posso ir no mercado? Ela disse: tá doida, você fica aqui. Eu já tava tendo contração já. Ela falou assim: tá doida, você fica quieta em casa antes que a tua bolsa estoure no mercado, né? Então a gente vem num ritmo muito acelerado. E aí, de repente, a gente às vezes não tá preparado, por mais que a gente leia as coisas, a gente não tá, às vezes, emocionalmente preparada para dar essa brecada e para ter essa sensibilidade em olhar para os nossos filhos, em diminuir o nosso ritmo, para que a gente possa acolher os nossos filhos e para que a gente possa entender também que eles estão chegando no mundo e que a gente precisa, então, apresentar o mundo para os nossos filhos em doses homeopáticas. A gente precisa apresentar o mundo para os nossos filhos aos poucos. E aí é a hora que cabe inúmeros palpites não pedidos e que a gente recebe. A criança tem que acostumar com o ritmo da casa, tem que deixar no barulho. Gente, não é assim. É óbvio que eu vou apresentar para os nossos filhos a nossa casa, o nosso ritmo, mas precisa ser em doses homeopáticas. As coisas precisam ser feitas aos poucos e não simplesmente a gente achar que a gente tem uma boneca no colo e que a gente vai fazer a vida no ritmo que era antes e que a criança tem que se virar. Isso não é respeitoso, tá? Então acho que esse é um ponto que é muito importante, tá? Aí a gente precisa entender um pouquinho também sobre o que acontece ali quando o bebê nasce, né? O ritmo que o bebê, que rege o corpinho do bebê. Eu sei que às vezes vocês estão ansiosos aí, né, para que eu dê uma solução, mas eu acho que é muito importante que vocês entendam. Assim como aqui nessa live, eu quero que vocês saiam seguras e que vocês tenham uma construção, porque quando a gente está seguro e a gente sabe qual caminho seguir, independente do que os outros falem, a gente segue, porque a gente sabe o que está fazendo. Agora, quando a gente recebe, às vezes, uma informação picada e simplesmente nem entende o motivo pelo qual, a gente se põe insegura. E quando a mãe tá segura do que ela tá fazendo, as coisas funcionam. Então, por isso tá vindo toda essa minha explicação, tá? Pra depois, então, a gente entrar ali mais na prática. Fiquem aqui comigo que eu vou conversar isso com vocês, tá? Então, assim, quando a gente pensa, vai entender ali o bebê, a gente precisa entender que o bebê, ele nasce num ritmo que chama ultracircadiano, né? O que significa isso? Significa que a cada 3 ou 4 horas para esse bebê é como se fosse um dia, né? Então, significa que esse bebê, ele ainda não produz melatonina. Vocês sabiam disso? E para que serve, Fernanda, a melatonina? Olha, serve para o sistema imunológico, para as outras funções também, mas para nós aqui, falando sobre o sono, serve para sinalizar, para dar aquele soninho mais, sabe aquele sono mais característico da noite, né? E o bebê, ele não produz. A única melatonina que vem para ele é o bebê que mama no peito, que é a melatonina que vem do peito da mãe, do leite da mãe. Caso contrário, esse bebê, ele só vai produzir a melatonina por volta de 8 semanas. E aí a gente precisa levar em consideração que a gente está falando de um início de amadurecimento, de um bebê que está iniciando essa produção de melatonina lá com 8 semanas, que está começando a amadurecer o ritmo dele para o ritmo circadiano, que de fato acontece com 6 meses. E isso é muito importante que a gente entenda, porque eu vejo muitas mães com uma expectativa muito errada do sono.
Ai, porque eu li que com 3 meses o bebê consegue ter 12 horas de sono direto sem acordar para mamar. Gente, não é isso, tá? A gente precisa entender que um bebê recém-nascido, ele vai acordar. Ele vai acordar porque ele tá com fome, ele vai acordar porque ele tá com algum desconforto, ele vai acordar porque ele precisa de contato para ter segurança. Mas o que eu gosto de trabalhar nessa faixa etária? Porque eu acho que é um trabalho de forma preventiva. É um trabalho onde eu aprendo para que eu coloque em prática. Porque quando eu não aprendo para colocar em prática, o que eu faço? Eu faço qualquer coisa se eu não sei. Cada hora eu faço uma coisa se eu não sei. Uma hora eu pulo na bola de pilates. Outra hora eu coloco meu filho na rede. Na outra hora eu ponho meu filho no carrinho. Na outra eu saio da volta com ele. E aí eu vou inventando coisas que por vezes eu não consigo depois manter. Agora, quando eu consigo me sentir segura do que eu preciso colocar em prática para então eu colocar em prática, eu vou construindo, então, uma boa relação com o sono. Entendendo que bebês recém-nascidos, né, de 0 a 3 meses, acordam. Fê, meu filho passou... É muito comum, né, eu escutar nessa faixa etária quando eu tô em acompanhamento. Fê, meu filho ficou 1 hora acordado durante a noite. O que será que eu errei, né? O que será que eu fiz de errado? Óbvio, gente, que a gente precisa olhar, porque de fato pode ter alguma coisa errada ali, mas também pode, assim como pode não ter nada errado, e a gente simplesmente está falando de uma falta de amadurecimento. Então é muito importante que isso seja claro. A gente vai então olhar para construir um hábito, mas entendendo uma imaturidade que ainda tem por trás. E aí quando muitas famílias me perguntam isso, quando vem principalmente para fechar a consultoria de bebê de 2, 3 meses, de 1 mês, Fernanda, mas você vai me ensinar um negócio agora e depois eu vou ter que te contratar de novo. Olha, o intuito é que você aprenda sobre sono, para que ao longo do que o seu filho vá mudando, você vá conseguindo ajustar. O intuito não é que você fique presa comigo, né? Eu tenho muito, isso para mim é muito claro, tá? Então vamos lá, voltando no que a gente estava falando sobre sono. Por isso que eu sempre gaguejei agora. Por isso que eu sempre tento ser muito densa, tanto na consultoria quanto aqui, ó, nessa live que eu tô fazendo, para que vocês tenham a informação, para que vocês se sintam seguras, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, assim, ó, quando a gente fala lá do sono do bebê recém-nascido, a gente precisa pensar, né, então, que o sono ainda é muito imaturo por conta dessa questão hormonal. O bebê ainda não produz melatonina, o ritmo do bebê é ultracircadiano, o estômago do bebê, gente, é desse tamanho, né? Ele tá aprendendo a mamar, por vezes a criança vem pro peito e de fato não mama direito porque ainda tá aprendendo, daqui a pouco tem que voltar pro peito de novo, então é natural nesse processo. Tem uma amiga, né, que ela diz assim, cara, os 3 primeiros meses é como se você fosse pra guerra, você tem que comprar mantimento e esperar passar. E é mais ou menos isso, né? Não adianta você querer criar horários fixos, porque você vai ficar louca e não vai conseguir, só vai ficar frustrada. Mas é muito importante que a gente entenda que eu posso, desde já, ir colocando em prática bons hábitos para conforme a criança vai amadurecendo, a gente vai então conseguindo colher esses frutos. Fê, então como é que eu crio? Eu criei um cronograma para eu poder ir olhando para eu não me perder. Fê, como é que eu posso, então, com um bebê recém-nascido... A Naná, 40 dias sem dormir aqui, parece guerra, né, gente? Eu tiro porrada e bomba. O início é muito difícil, né? Mas aí a gente vai conseguir entender o que tá acontecendo, conseguindo direcionar a criança e cada vez vai melhorando, tá? É que a gente vê muitas famílias também, né, postando, ai, nossa, nasceu meu filho, e coloca como se tivesse tudo muito tranquilo, como se não tivesse perrengue. Gente que não conta, né, o que tá acontecendo. Eu acho que isso é muito importante da gente ajustar essa nossa expectativa, tá? Quando a gente fala assim, ó, então o que eu posso fazer para plantar essa sementinha que você tá falando do bem, né? Essa sementinha onde eu vou estar construindo ali bons hábitos. Gente, criar uma rotina flexível é um ponto de extrema importância, tá?
O que é criar uma rotina flexível para um bebê nessa idade? Hora aproximada para iniciar o dia e hora aproximada para finalizar o dia. É através disso que ao longo do processo a gente vai ajudando essa criança a regular esse relógio biológico, tá? Quando eu digo flexível é porque 40 minutos a mais, 40 minutos a menos, tá tudo bem e é natural que aconteça essa oscilação, tá? Assim como os horários de soneca. Vai ter hora que o bebê vai fazer uma soneca mais longa e vai ter hora que o bebê vai fazer uma soneca mais curta, e isso é natural. Para, pelo amor de Deus, de pegar o livro e ver que bebês têm que fazer 2 horas de soneca, que bebês têm que fazer não sei quantas. Para, olha pro teu filho, conheça teu filho, faça toda essa conexão. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente entender o que funciona para aquela criança, como aquela criança reage. Fernanda, não tô entendendo, o que você quer dizer? É porque tem criança, gente, que vai fazer uma soneca de 2 horas, uma soneca de meia hora, outra de 1 hora e outra de meia hora. Aí você vai me perguntar, tá, funciona para aquela criança? Depende, como que essa criança chega no final do dia? Essa criança chega no final do dia maravilhosa, essa criança chega no final do dia bem, não chega chorando, chega tudo ok. Tá tudo bem, né? Para aquela criança aquilo funciona, porque ela chega bem no final do dia. Tá, e como é que tá a noite dessa criança? Óbvio, né, que você não vai esperar que teu filho com 1, 2 meses de vida durma a noite inteira. Fernanda, mas o bebê da vizinha, cara, se o bebê da vizinha com 1 mês dorme a noite inteira, parabéns, ela teve sorte. Não foi nada que ela fez, foi uma questão de sorte, tá? Não é nenhuma questão de hábito. Bota isso na cabeça de vocês. É natural que a criança acorde para mamar, não tem nada de errado com isso nessa faixa etária, ok? Expectativa ajustada, alinhada, para ninguém se frustrar e ficar endoidecido. Tá, aí o bebê acorda para mamar 2, 3 vezes durante a noite e funciona bem. Ok, gente, isso é uma rotina flexível que desde pequenininho a gente vai organizando e a gente vai conseguindo colocar em prática. Uma das coisas que eu falo sobre rotina flexível é observar os nossos filhos. Hoje a gente quer muito um negócio pronto, né? Eu percebo muitas vezes quando eu fecho a consultoria que os pais querem uma solução minha, assim, sabe? Eu digo, olha, eu tô junto com você no processo, a gente vai reconhecer os sinais do seu filho junto, mas eu não sei falar pra você. E quando eu te falar, olha, eu tenho certeza absoluta, faça isso. Gente, desconfie de quem fala isso. Como é que eu vou ter certeza absoluta de um ser humano? Eu não tenho, eu preciso ver como é que ele reage, eu preciso ver o sinal de sono que ele tá dando, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito importante e que muitas vezes a gente tá tão aos frangalhos, às vezes, a gente tá tão perdido que a gente quer que a pessoa minta pra gente e dê essa solução mágica e que conte esse milagre pra gente. Mas quando eu estou falando de um ser humano e quando eu estou falando de um desenvolvimento ali de uma criança, não existe isso, pelo amor de Deus. Tá? Se alguém chegar a falar isso pra vocês, pulem fora, tá tudo errado, não é assim que funciona, né? Então olhar pra criança, entender os sinais que a criança tá te dando é muito importante. E claramente, gente, no início você não vai acertar, você vai errar às vezes, porque você não sabe, ficou um pouco no estímulo a mais ali, a criança perdeu o sinal de sono, você não conseguiu achar de novo, passou, entrou num efeito vulcânico que a gente vai falar daqui a pouco. Isso acontece, tá? É muito natural disso acontecer. Mas é importante você ir se propondo a observar uma sobrancelha vermelha, aquele olhar mais vidrado, aquela criança que começa a ficar irritadinha, começa a mover o pescocinho, assim, nada mais tá bom, começa aquele ranhetar ali, aquele choro, né? Eu sempre falo que quando tem choro a gente precisa olhar e fazer um checklist. Eu acho que principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem, talvez a gente não consiga fazer isso de imediato, sabe? Eu vou ter que colocar meu celular pra carregar. Fazer esse checklist assim de imediato. A gente chora, a gente entra naquele processo como se eu tivesse que calar o choro da minha filha, aí eu preciso parar o choro da minha filha, e aí eu saio desesperada de onde eu tô e do que eu tô fazendo, né? A Má foi minha cliente de consultoria, é preciso consistência e paciência, é isso, tá? É bem isso, né, Má? Eu preciso olhar então pro choro daquela criança e, primeira coisa, eu sei que é difícil pedir isso pra uma mãe puérpera, né, que tá a 1000 ali, mas respira. Será que é fome?
Um bebê pequenininho, tem o estômago pequenininho, às vezes não mamou bem. Será que isso não pode ser fome? Como é que tá a sua produção de leite? Faça essa pergunta. Será que não é frio ou calor? Põe a mão no peito, põe a mão nas costas, sente essa criança. Não, não é frio e não é calor. Será então que essa criança não tá tendo muito estímulo, muitas vozes, pessoas falando muito alto? Lembra que ela tava num ambiente extremamente tranquilo, né? E aí, de repente, tá aqui no agito aqui fora. Observa se não é isso. Não, Fê, também não é isso. Então, será que não é cansaço? Nessa faixa etária, a janelinha de sono é muito pequenininha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Janela de sono é algo que eu gosto de passar a tabela, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, né? Porque tem gente que gruda naquela tabela e aí simplesmente não olha pra cara da criança e só olha pra aquela tabela. E não é isso, né? Eu acho que a tabela de sono, a janela de sono, ela serve pra você se organizar, né? Mas não pra você anular o olhar pro seu filho. Isso é um ponto muito importante. Então, olhe para sua criança, né, para que você possa então conduzir um momento de sono. E aí então, quando a gente vai falar então como é que a gente vai criando hábito, eu acho que é muito importante a gente encorajar a criança a se acalmar de formas diferentes. Um bebê recém-nascido dorme no peito? Dorme no peito, é natural que ele durma no peito. Mas tente organizar para você dar uma mamar sempre que ele acordar e não na hora que ele vai dormir. Porque se todas as vezes você colocar essa criança para dormir mamando, eu vou criando ali um hábito. Eventualmente, pelo amor de Deus, escuta o que eu tô falando. Que ela se dá um berro, se tiver com o neném no colo, o neném já acordou, né? Eventualmente, um bebê recém-nascido vai dormir mamando, é natural. Mas não todas as vezes esse bebê vai adormecer mamando. Porque aí eu crio ali uma relação com o sono que depois é muito difícil de ser tirada. Então você pode ensinar o seu filho desde pequenininho que tem o colo da mamãe. Tem aquela técnica do 5S, que é o colo da mamãe, apertadinho. O bebê aqui. Daqui a pouco, gente, eu tô de 12 semanas, né? Daqui a pouco eu vou ter o Pedro no colo pra mostrar pra vocês. Por enquanto é boneca, daqui a pouco tem o Pedro, porque a Diana já tá grande pra fazer isso, né? Ontem eu conversei com uma cliente, ela falou assim, Pedro já vai nascer dormindo. Eu falei, mais ou menos isso. Eu falei, aí o desafio é outro, né? nasce dormindo bem, mas aí não come bem. Aí vai, cada filho acho que é um desafio que vem pra gente. Então assim, coloca essa criança no colo. Lembra que na tua barriga tava apertadinho. Eu amo indicar o charutinho pra criança, tá? Amo. Parabéns pelo Pedro. O Pedro tá aqui na minha barriga, tá dando uma queimação na mãe dele. Gente do céu, esse Pedro tá judiando de mim. Mas tudo bem. Hoje eu conversei com ele e falei, filho, já deu, né? Estamos de 12 semanas, tá na hora de passar essa queimação da mamãe, né? Por favor. Eu tô igual, sabe quando a gente, vou falar que a maior parte das mães que estão aqui vão se identificar. Quando a gente escuta falar que com 3 meses tudo melhora na criança, e aí você fica esperando essa virada de chave sem fazer nada. Eu tô nisso, quando é 12 semanas a queimação vai passar. Deu 12 semanas, dá pra passar? Chega. Então assim, mas no sono isso é mentira, viu? No sono, se a gente não fizer um movimento de organizar as coisas, pode dar 12 semanas, pode dar 20 semanas, a gente precisa conduzir, a gente precisa ter essa responsabilidade sobre isso, tá? Quando a gente tá com a criança aqui no colo, a gente deixa ela contidinha, né? Eu acho que isso é muito importante, porque dentro da barriga o bebê tava contidinho, o bebê tava apertadinho, isso gera segurança. Como é que tava dentro da barriga? Tendo movimentos pendulares, porque tava no meio aquoso. Então faça esse movimento, né? Não, tapinha no bumbum, ruído branco, você pode acalmar dessa forma, né? E de tudo, se nada funcionar, se você estiver já com tempo de consistência fazendo isso, aí você coloca o bebê para fazer a sucção. Outra coisa, não é só a mãe que acalma o bebê. E por vezes, principalmente eu acho que quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente tem essa sensação. E se o bebê tá chorando, às vezes no colo de uma outra pessoa, a gente simplesmente toma o bebê da criança, da outra pessoa e coloca pra acalmar. E a gente precisa saber que o bebê também precisa aprender a se acalmar no colo do pai, né? E a criança só vai permitir
só vai aceitar, se acalmar, criar esse vínculo ali se a gente permitir esse espaço. Eu tô falando isso por mim. Eu fui uma mãe que demorei a permitir o espaço do João, né? Digo pra ele, tá lascado, porque com o Pedro já desde novinho já vai ter esse espaço. Então, eu acho que isso é muito importante da gente sempre olhar, sabe? Uma outra coisa que é muito importante é a gente criar um santuário para colocar a criança para dormir, né? E por vezes a gente acha que a criança tem que adormecer em qualquer local. E isso não funciona, né? Um ambiente tranquilo, um ambiente escurinho. E aí vem um grande mito. Fê, se colocar meu filho para dormir no escuro, ele não vai trocar o dia pela noite se for durante o dia? Não, gente. O fato de trocar o dia pela noite não é o fato de dormir no claro ou dormir no escuro. É a quantidade de horas que esse bebê dorme sem ser interrompido para mamar. E não o fato de estar no claro ou no escuro. Então, é muito mais fácil a criança se entregar para o sono estando mais escurinho. E é mais fácil também emendar os ciclos de sono. Então, assim, tenha uma luz. Nossa, tô falando, hein, gente? Me propus... eu não falei nem metade do que eu quero falar. Então vamos. Se proponham ter uma luz vermelha dentro do quarto para que vocês possam amamentar, para que você possa trocar quando for preciso. Lembra que é noite, noite eu preciso honrar essa noite. No meio da noite, eu lembro... Não sei vocês, mas eu lembro, tá? Da Diana bem pequenininha, recém-nascida. E aí, tava tudo muito novo, né? Eu pegava ela no meio da noite, acendia a luz e não sabia nada, né? E ainda eu dormia com a luz do banheiro acesa. O meu banheiro, eu morava em outra casa e o banheiro era bem assim, de frente pro meu quarto, assim. Era um banheiro dentro do quarto, mas era bem de frente, assim. E eu deixava a luz acesa, porque eu queria ver ela, uma luz branca acesa. Pelo amor de Deus, não cometa esses erros que eu cometi, tá? Quer deixar aceso porque quer ficar seguro, quer ficar olhando na boquinha da criança, acho que faz mais sentido na tua família, deixa uma luz vermelha de forma bem direta. No meio da noite a gente não fica falando, é noite, eu preciso honrar e eu preciso mostrar isso, independente da idade que essa criança tenha. Outra coisa... Quando que eu atendo o bebê à noite, gente? Quando a criança chorar. Mas ele tá resmungando, ele tá fazendo transição de ciclo de sono, por favor, tá? É natural que isso aconteça, que faça um barulhinho, que faça uma resmungadinha. É extremamente natural, tá? Eu não atendo, eu só atendo se houver choro. Eu fui a mãe que tenho certeza absoluta que acordei a Diana inúmeras vezes, porque eu, muito ansiosa que era, coloquei a Diana pra dormir num berço do meu lado, e qualquer grunhidinho dela, eu voava, eu intervinha. É óbvio que a gente faz isso, gente, tentando ajudar a criança, porque eu não queria que ela se acordasse, queria que ela seguisse dormindo, mas no que eu tocava nela, eu acabava acordando ela, né? Então eu acho que é um ponto bem importante. Gente, fico tão feliz, tem 72 pessoas aqui me assistindo. Eu acho que eu só ficaria mais feliz se isso tudo fosse numa sala e eu pudesse estar vendo vocês me vendo, tá? Se eu pudesse então estar tocando em vocês, seria mais maravilhoso ainda, mas eu fico muito feliz. Fico feliz de verdade, tá? De estar conseguindo trazer essa informação para todo mundo aqui, para que todo mundo pegue essa informação e coloque em prática e tenha esse início da maternidade de forma mais leve. Acho que isso é muito importante, tá? Isso facilita muito quando a gente tem a informação correta para que a gente possa colocar em prática, tá? Vamos lá, vamos seguir então. Bebês, quando muito cansados, têm mais dificuldade para dormir. Por isso que a gente cuida desse bebê não ficar extremamente cansado, né? Então, assim, eu oferto, se eu preciso for, eu oferto uma sonequinha no colo, eu fico com essa criança no colo. É um momento que a criança precisa muito dessa proximidade, dessa nossa condução. Isso é um ponto de extrema importância, tá? Uma outra coisa, não deixa o bebê dormir durante o dia para dormir melhor durante a noite. Quanto mais ele estiver cansado, mais fácil vai ser dele dormir à noite. Isso é uma grande mentira, tá? Isso faz com que aumente o cortisol e vai ser ainda mais difícil dessa criança dormir. Tô olhando aqui porque eu fui anotando coisas que eu queria falar com vocês, tá? Aí depois assim, o que eu falei pra vocês de novo, vou repetir novamente. Coloca o bebê pra dormir no escuro. Como assim? Vou colocar pra dormir no escuro, vai trocar o dia pela noite. De novo, não troca. Dormir no escuro é muito bom pra criança, é muito mais fácil se entregar pro sono. O que faz trocar o dia pela noite é o fato de... O que faz trocar... Eu tô lendo as perguntas, eu não posso ler, gente, senão eu me perco. Depois eu leio. O que faz trocar o dia pela noite
é o fato dessa criança fazer sonecas muito longas sem mamar durante o dia. Isso é trocar o dia pela noite, não o fato de fazer sonecas no escuro, tá? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Um outro ponto que eu sempre indico, que eu falei já aqui com vocês, é a questão da técnica do 5S, que é enrolar o bebê, manter o contato físico, fazer um barulhinho assim, ó, dar um balancinho, que é uma forma da criança se acalmar. Só fazendo um adendo gigantesco, eu acho que esses primeiros meses, assim, né, da gente com uma criança novinha em casa, é muito difícil, tá? É um momento onde a gente tá passando por um turbilhão dentro da gente. Quem é mãe sabe disso, quem tá passando por isso agora tá vivenciando, quem já passou também sabe. E é muito importante a gente fazer uma autoanálise, porque por vezes a criança tá chorando. Eu vou contar uma coisa pra vocês, uma coisa minha, assim. Quando a Diana nasceu, eu tava finalizando a construção dessa casa que eu moro aqui hoje. E eu não sabia nada, sabe? Eu sabia sobre a amamentação, porque eu tinha estudado sobre o parto. Era o que eu sabia pra ser mãe. E aí, eu tava muito assim numa ansiedade de escolher piso pra minha casa. E tudo que dava pra eu ter adiantado antes, eu tinha adiantado, mas teve coisa que eu não adiantei. E aí eu me lembro um dia de achar que a Diana tava com cólica. Só que eu tava muito tensa aqui, porque tinha dado um negócio errado aqui na instalação de um piso. E a Diana chorava. Eu botava no peito, virava pra um lado, virava pro outro. Tentava estar ali com ela, né? Passei ela pro colo da minha mãe, eu lembro assim. Minha mãe pegou, ela parou de chorar. E aí, hoje, tá? Na época eu não tive essa consciência, mas hoje eu reflito. Eu não tava bem, né? Eu tava sobrecarregada, eu tava tentando dar conta de tudo. Ela tava sentindo isso, claramente. Não tinha como eu esconder isso dela, né? Então eu acho que um ponto muito importante é a gente entender que a gente não dá conta de tudo. A gente não dá, e tá tudo bem. Quando eu preciso, eu peço ajuda. Eu sou uma mãe puérpera. Não adianta eu querer dar conta de limpar a casa, de fazer o almoço, de cuidar do meu filho, de estar bem. Isso não funciona, tá? Eu trago uma sobrecarga muito grande pra mãe. Sabe uma outra coisa que eu falo muito pras mães? É assim, ó, ontem eu ainda falei isso pra uma mãe. Eu cuido do sono do meu filho. Igual eu falei pra vocês, tem que cuidar do ambiente de sono, tem que deixar fresco o ambiente de sono, tem que deixar escuro, né? Tem que achar a janela de sono, tem que olhar. Vai acertar sempre? Não, não vai, mas eu vou tentar organizar para que eu acerte, de levar essa criança para dormir na hora correta. Mas eu não tenho controle, né? Eu não tenho controle. E a gente vem... normalmente de uma vida onde a gente acha que a gente controla as coisas. E ainda ontem eu cheguei toda ansiosa na minha obstetra, eu ia ter consulta hoje, mas ela adiantou pra ontem, né? E aí eu fui toda ansiosa porque hoje eu vou voltar, depois eu vou filmar isso pra vocês. Hoje eu vou fazer minha primeira caminhada depois de um tempão que eu fiquei parada por conta do descolamento que eu tive. Ela me liberou, eu tava toda ansiosa. Ela falou, Fer, você precisa agora desacelerar, né? Você precisa acalmar. E aí eu disse assim pra ela, chama Elaine, eu falei, Elaine, eu acho que tem duas coisas que mostram na vida da gente que a gente não tem controle de nada. Uma é doença, Deus me livre, né? E a outra é filho. E é isso, a gente precisa ter isso consciente dentro da gente, porque gera uma frustração menor. Quando a gente vem achando que a gente controla, a frustração é muito grande. Quando a gente vem entendendo e tendo a responsabilidade que a gente faz, o que a gente pode fazer para que a gente construa um bom hábito, mas que também tem um outro ser humano ali que tá numa fase onde tá tendo que aprender a mamar, tá tendo que aprender a digerir, que tem reflexo de Moro, e nem sempre as coisas vão sair conforme a gente planejou, gente, mas fica muito mais leve, mas muito mais leve, tá? Quando a gente fala, então, sobre o uso do charutinho, eu já falei aqui com você sobre o charutinho, eu sou apaixonada porque ele contém um reflexo de Moro, pode ser usado até o 3º mês, tá? Ajuda muito o reflexo de Moro, ajuda a criança a não se acordar. Uma outra coisa é que quando a gente vai transferir a criança pro berço, depois que a criança dormiu, eu transfiro o pezinho, o bumbumzinho e por último a cabecinha, né? Eu nunca coloco primeiro a cabeça. Falei certo a ordem. Fui pensar se eu tinha falado a ordem certa. Tinha ficar confusa. Porque quando a gente transfere primeiro a cabeça, a gente estimula esse reflexo de Moro, a ter esse reflexo, e aí a criança se acorda. Então eu acho que esse é um outro ponto, tá? Sobre o ruído branco, até eu vi umas perguntas lá no meu post que eu fiz sobre bebês de 0 a 3 meses, me perguntando o que é. Ruído branco é um som contínuo que serve para abafar o som externo e principalmente nessa faixa etária, serve também para
para remeter a lembrança do útero materno, tá? Não é milagroso, tá? Mas ajuda, eu gosto muito, indico muito, tá? Indico muito. Sobre criar hábitos de dormir, né? O que a gente precisa pensar? Gente, tomem cuidado na hora que você vai colocar a criança para dormir. O que você vai fazer? Eu vou balançar até a criança parar de chorar. Parou de chorar, eu começo a parar de balançar. A gente nunca oportuniza o berço para criança. Nunca. Simplesmente nunca. E aí eu digo, gente, você já pôs seu filho no berço? É um ponto muito importante. Mas e se ele começar a chorar? Gente, se ele começar a chorar, você vai pegar no colo. Simples assim. É isso que você vai fazer. Você vai resgatar. Só que a gente fica tentando garantir que a criança dormisse no colo para então depois a gente colocar no berço para que não dê trabalho, né? Mas a gente precisa desde já encorajar a criança. Uma outra coisa que eu falo é sempre assim, ó, a criança tá chorando no berço. Você vai lá e você resgata, você tira a criança de lá, entra, pega com a criança no colo. Pô, você já tentou fazer um carinho com a criança no berço, dizer que o berço é seguro, fazer um contato primeiro ali, para depois a gente trazer pro colo? Às vezes a gente simplesmente nunca tentou isso. E são pontos muito importantes, sabe? São pequenas sementinhas que a gente vai plantando para que a gente vá construindo, para que a gente vá oportunizando, para que a gente vá conseguindo dar cada vez mais autonomia. Tem problema a criança dormir no colo? Não, é um bebê recém-nascido, precisa desse contato. Mas tem problema se essa criança está tranquila, oportunizar o berço para ela? Óbvio que não, isso é maravilhoso. Não adianta ficar a ferro em fogo querendo botar o berço a todo custo se a criança está extremamente cansada. Vai ter dia que vai precisar de mais colo, isso é extremamente natural. Então eu acho que é muito importante essa visão, sabe? Igual eu falei com uma mãe já de um bebê maior, tá? Mas eu falei isso pra ela. Falei, não é problema adormecer no colo eventualmente. O que é problema é eu nunca oportunizar o berço. O que é problema é essa criança depender de um saculejo o tempo todo para adormecer e para emendar os ciclos de sono. Eu balanço até parar de chorar. Parou de chorar, eu paro de balançar. Tá chorando muito, eu posso dar mamar? Pode. Parou de chorar, eu vou tirando do mamar, se não é momento de mamar. Voltou a chorar, volta um pouquinho. Vamos fazer um negócio de forma gradual, vamos fazer algo que funcione. Eu acho que isso é um ponto de extrema importância e que muitas vezes a gente se perde, né? Gente, falei bastante com vocês aqui, eu tenho a sensação de que eu queria falar alguma coisa e eu esqueci. Mas não consigo lembrar. Queria falar pra vocês que quem não está no grupo do WhatsApp, a partir da semana que vem, uma vez por semana, eu vou estar mandando mensagem. Quem tá lá no grupo tem um cupom, vou mandar o cupom amanhã de novo, nós estamos com 20% no valor do e-book de desconto. Então, quem não tá, entra no grupo que amanhã eu vou estar mandando o cupom de novo. Quem precisar de ajuda, a consultoria é pegar na mão, tá? Pegar na mão e a gente vai juntas. É aquilo que eu falei pra vocês, eu não prometo solução milagrosa, eu prometo um processo onde você vai entender, onde você vai se sentir segura pra colocar as coisas em prática. Isso eu prometo, solução milagrosa não existe, quem te promete isso, você pula fora, tá bom? Queria agradecer cada uma de vocês, semana que vem a gente tem a live de bebês de 3 a 6 meses, tá? Eu vou fazer o post igual eu fiz e depois a gente faz a live. Eu vou ver como é que tá a minha agenda pra gente fazer a live. Eu vou deixar a live salva no YouTube. Eu vou tirar ela daqui, vou baixar e vou subir ela pro YouTube. Depois eu disponibilizo o link, tá? Acho que é isso, gente. Aproveitem que eu não respondi aqui porque eu não fui lendo as perguntas. Eu queria trazer o conteúdo, agora eu vou entrar em atendimento e não vou conseguir responder todo mundo aqui. Vai lá na caixinha de perguntas, fala, eu tava na live, meu bebê tem 0 a 3 meses, minha dúvida é tal. Mandem lá para que eu possa responder. Gente, que delícia! Live casa cheia hoje, né? Um beijo para vocês, tá bom?